Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 7, perdão, confundi o último, é até o 10, até o 7 a 10. Nós vamos dividir ainda, aí não vamos seguir até o versículo 15, porque do versículo 11 até o versículo 15 tem uma série de detalhes que ficaria apertado para a gente tratar eles junto com o que nós vamos falar aqui do versículo 7 até o versículo 10, apesar dessa primeira parte ser um pouco mais curta. Apocalipse 20, de 7 a 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, nós pedimos para os nossos corações, nos instrui com o Teu Santo Espírito, nos dê entendimento e sabedoria para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem deixado preparado para os nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Ó Senhor, esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, Apocalipse capítulo 20, nós estudamos, passamos aí 2 terças-feiras, do versículo 1 até o versículo 6. Por que 2? Porque na primeira a gente teve que reintroduzir o assunto, que é a questão do milênio, onde nós falamos sobre as diversas formas de entendimento e por que nós cremos da forma que nós cremos. Então, entendendo, e essa prerrogativa para o capítulo 20, entendendo o milênio como não literal, quer dizer que não são 1000 anos contados. Isso é importante, até no texto que nós lemos hoje ele faz total diferença para entendermos. Então, o milênio não literal, e que iniciou-se na primeira vinda de Cristo, nós entendemos que muitas das coisas que são apresentadas, elas já aconteceram e estão acontecendo, e há uma pequena parte que vai acontecer no futuro, que é um dos problemas grandes para entendermos o Apocalipse. É quando as pessoas começam a pensar no Apocalipse somente como as coisas que vão acontecer no futuro para a segunda vinda de Cristo, e perdem e não têm a noção de que muitos dos fatos apresentados aqui, eles já aconteceram lá no passado, e aí ficam se martirizando por conta disso, né? Hoje mesmo eu estava rindo agora no final da tarde, que apareceu para mim um vídeo, né? O sujeito ele chegava assim, da mãe dele, com uma seringa, e dava uma cutucada na nuca dela, assim, e dizia: pronto. E ela: o que foi que você fez? Ele falou: acabei de instalar o chip. E aí ela começa a partir para cima dele para poder bater nele. Sobre isso, foi instalado o chip de você, e o pessoal já fala que o chip é a marca da besta. Então é tudo um pouco dessa ilusão de que tem as coisas que vão acontecer lá na frente, e a gente está esperando, procurando as marcas para tentar aí uma busca pecaminosa, né? Porque a palavra diz que ninguém sabe, só o Pai, mas a gente quer tentar adivinhar a volta de Cristo, ou tentar prever, ou tentar aproximar a volta de Cristo, coisa que já foi falada para nós. Mas quando nós entendemos que isso já começou, então todas essas coisas elas estão para trás, né? Esse negócio da marca da besta não é algo
no fim do mundo. Ele já está acontecendo. Desde o primeiro século, as pessoas estão recebendo a marca da besta. Muitos têm percebido e muitos nem têm percebido isso, mas estão recebendo. Mas os cristãos, eles têm recebido a marca de Cristo desde os primeiros tempos. Talvez hoje a gente chegue um tempo em que tem que pensar nos cristãos recebendo a marca de Cristo, se realmente eles estão recebendo, porque há muito crente que não tem recebido a marca e não tem percebido isso também. Mas, entendendo isso, os primeiros 6 versículos, eles vão falar justamente sobre esse governo de Cristo. Ele fala da prisão de Satanás no começo dos tempos, no abismo. Ele vai acorrentar, quer dizer, a limitação da ação do inimigo durante o tempo da pregação do Evangelho, onde ele tem a sua ação limitada por Deus e é impedido de enganar as nações, como ele fazia anteriormente. Para nós entendermos, e entramos aqui no versículo 7, quando aqui sim ele vai falar de futuro, Ele está falando aí, começa no versículo 7, ele começa a nos apresentar o quê? Quando se completarem os 1000 anos. Então ele fala de algo que vai acontecer, E nós vimos falando já há muito tempo que ele será solto da sua prisão. Satanás vai ser solto no final dos tempos, quando se completarem os 1000 anos, E aí por breve tempo, mas ele vai ser solto. A grande questão aqui que ele não pode se perder no começo do capítulo 20 é que a partir do capítulo 20 ele começa a última seção do livro, que aqui entre os capítulos 19 e 20 é onde se encontram a maioria das dúvidas a respeito do Apocalipse, quando as pessoas acham que vai ter uma vinda de Jesus, um arrebatamento secreto, e depois vai ter a grande batalha no final do mundo. Por quê? Lembre no capítulo 19, a gente vê aquela descrição que eu falei que o título era Os 2 banquetes do fim do mundo, onde ele fala da ceia do Cordeiro, e depois da grande batalha, onde ele chama as aves do céu para estarem comendo a carne dos reis. Então está descrevendo aquela grande batalha. Então as pessoas acreditam que aquela seria uma grande batalha no fim do mundo, e depois teria uma outra grande batalha depois do milênio, pensando que Apocalipse 19 ele vai ser seguido do 20, que a história é uma sequência cronológica. Mas quando nós entendemos que não é uma sequência cronológica, a gente vê, ele vai se encaixar com o ensino do Novo Testamento. Quando ele fala que depois de ter vindo, Jesus vai voltar mais uma vez e depois disso vem juízo. Então é só uma vinda. Não tem vida secreta para instalar o governo, para depois ter uma outra vida. As pessoas que acreditam nisso, eu acho interessante, porque elas acreditam em algo assim, e acreditam nesse ponto, mas eles não sabem dizer como é que isso se relaciona com a Escritura dizendo que Jesus só vai voltar uma vez. Na verdade, eu acredito que eles nem pensam nisso. Isso é muito o que acontece com a sociedade no meu tempo. A sociedade nesse tempo, ele se tornou relativista. Então elas acreditam em coisas distintas, sem que elas se comuniquem. Então o pessoal acredita, é o ponto que chegamos até o povo voltar agora acreditando que a Terra é plana. Depois de tantos séculos engana a ciência, tanta coisa, aí vem o pessoal e de vez em quando, não sei porquê, acho que na minha pesquisa aparece alguns vídeos para mim e vai mostrando que o pessoal às vezes gasta dinheiro. Tem duas coisas, A última que eu vi lá nos Estados Unidos, juntou um grupo desse pessoal que acredita nisso e compraram um aparelho lá, um aparelho que serve para medir a rotação da Terra. E se a Terra realmente fosse redonda, eles iam ligar por tanto tempo, iam marcar lá tantos graus. Eles gastaram aí, acho que 40 ou 60 mil dólares, uma coisa assim mais ou menos, que seria uns 300 mil reais. Eles conseguiram juntar dinheiro, compraram o aparelho, aí quando fizeram o teste, o aparelho provou que ele estava errado. Mas eles continuam achando que não, isso é uma invenção, não vou acreditar. Assim são as pessoas que acreditam em duas vindas em Apocalipse. Está lá, tem outro texto dizendo que não deve, a palavra fala que só vai ter uma vinda, a palavra fala que só vai morrer uma vez depois do juízo, não há uma segunda chance, mas o pessoal ainda acredita, continua acreditando na vida secreta e depois uma outra chance que as pessoas vão ter de se converter depois da vida de Cristo, coisa que o Novo Testamento nunca ensinou para nós, e João também não ensina. Mas quando as pessoas não entendem, eles vão fazer isso. E quando nós entramos aqui, ele falamos, versículo 7 e 8, ele
fala que Satanás será solto da prisão, versículo 7, versículo 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e consumiu e os consumiu. Então ele vai apresentar aí. Essa descrição do fim do mundo é muito semelhante ao que nós lemos lá no começo, de Mateus 24, 10 a 14. Vai falar: levantar-se muitos falsos profetas, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, durante o período que Jesus define de 1000 anos de governo, o evangelho está sendo pregado a todas as nações. Também Lucas, e eu peço que alguém abra para nós aí, vamos compartilhar um pouco. Lucas 17, do versículo 26 ao versículo 30. Quem encontrar pode ler para nós. Lucas 17, de 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você vê a descrição que Lucas faz dos últimos dias aí. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, o que é que aconteceu? No tempo de Noé, a palavra fala que a degradação se tornou tamanho que Deus resolve destruir a terra com água. Mas ele faz uma breve descrição aqui no versículo 27, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Então ele fala que no fim dos tempos, semelhante, se a gente observar, a Bíblia já tem um relato de um fim do mundo. É o dilúvio. Então no dilúvio o mundo acaba, recomeça. Então quando ele vai falar do fim do mundo, João vai falar do fim do mundo em Apocalipse, ele vai se lembrar dessas ocasiões também. E a comparação aqui que Lucas faz é justamente da situação do homem no fim dos tempos. E qual a descrição que ele faz? A descrição que ele faz é de uma situação de degradação, tal qual aconteceu nos tempos de Noé. E é interessante isso aqui. Se a gente olhar bem, o que é que tem de tão errado naquilo que é descrito por Lucas aqui no versículo 27, quando ele fala: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. São coisas que por si só elas são ruins? Não são. Porque a palavra de Deus fala isso também. Lá em Neemias, quando fala a respeito do dia do Senhor, né, que o pessoal começa a chorar, ele fala: esse é o dia, não chorem, vão para casa, façam comida, comam carnes gordas, bebam bebidas doces, se alegrem, mandem porções aos que não têm nada. Então está falando de comer, beber, de se alegrar. Então, em si, o comer e beber não é pecaminoso, assim também como casar e dar-se em casamento também não é pecaminoso. Mas a diferença é o que acontecia naquele tempo, quando essas coisas vinham. Os eventos, principalmente o dilúvio, é um evento de mundo e mostra que as pessoas elas faziam essas coisas não conforme Deus determinava. Mas eles faziam isso segundo o desejo do seu próprio coração. Qual outra destruição em massa que há no Antigo Testamento? É a destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Essa situação também, Sodoma e Gomorra, é declarado sobre isso. Até Noé entrar na arca, Sodoma e Gomorra até ser destruído, o povo estava lá festejando. Mas o que é que acontecia nesses tempos, tanto em Sodoma e Gomorra quanto nos tempos de Noé? A devassidão toma conta do homem, os pecados se multiplicaram. Se a gente olhar a história de Israel no Antigo Testamento, a gente vê que Israel chega na Terra Prometida, Abraão chega, ele peregrina por ali, depois Isaac, Jacó, e aí o povo vai para o Egito. Quando o povo vai para o Egito, a palavra ela fala que o povo
tempo lá porque ainda não tinha se preenchido a medida da iniquidade dos amigos. Então quer dizer, até que eles tivessem, o pecado tivesse no nível para a destruição, que aí é quando Deus traz o seu povo de volta, e a ordem que ele dá justamente é exterminar todos aqueles povos. Por quê? Porque eles chegaram a um nível de depravação tal, assim como é declarada a depravação nos tempos de Noé. Então os casamentos não eram casamentos conforme Deus faz. Mas se a gente observar, o que é que está acontecendo hoje com relação a relacionamentos? O pessoal está fazendo o que com o casamento? O pessoal quer redefinir o que é casamento. E aí quando fala sobre casamento, homem e mulher, as olhos de Deus, não, eles não querem isso. Eles querem que casamento seja homem com homem, mulher com mulher, tudo isso misturado. E não se engane, porque já está começando a surgir, que o pessoal quer casar, vai começar a inventar casamento de homem com bicho, de homem com coisa. No mundo aí já tem isso. Tem um cara lá que casou com uma árvore. Isso existe. Já existe no nosso tempo. Assim como existem pessoas que dizem que são bichos, né? Ela fala, não me identifico como gente, eu me identifico como um cachorro. Essas coisas aqui é a descrição daquilo que é falado nos tempos de Noé. O pessoal distorceu aquilo que Deus criou. E a depravação do fim dos tempos é tamanha. Então não faz sentido a gente pensar no milênio futuro que vai ficar tudo tranquilo. Cristo está governando, não tem problema nenhum, não tem pecado. Tá? Se a Bíblia o tempo todo descreve o fim dos tempos como um tempo em que a iniquidade iria explodir, iria no teto máximo. E por isso ele faz essa descrição, nos chama a atenção o texto aqui, tanto de Mateus 24, quanto de Lucas 17, que essa descrição dos fins dos tempos, porque ele fala, ao se completarem, Satanás será solto. Ainda que por breve tempo, ele será solto e vai seduzir as nações novamente, vai se pôr, eu falo. Agora, como é que nós podemos ter certeza que essa guerra que ele descreve aí entre o versículo 8 e o versículo 9, né? Porque o versículo 9 ele fala que ele junta todas as nações, um grande exército, como o número é como da areia do mar. Quando ele fala areia do mar, quer dizer que o número do exército é como os grãos da areia, como se cada soldado fosse um grão de areia, e você pensa na areia do mar, aquele monte. Então, é uma imensidão de soldados. Eles se marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui a gente vai ter que dar uma passeada na palavra aí, voltar lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 39. Quem encontrar pode ler para nós aí do versículo 1 ao versículo 6, Ezequiel 39. Ezequiel vai nos lembrar esses dois nomes que estão aí no meio do versículo 8, que ele fala de Gog e Magog. Segundo os historiadores, seria Gog da terra de Magog. Mas são nomes que eles simplesmente citam porque os conhecedores de Ezequiel, eles sabem do que se trata. Então a gente vai ver de onde ele tira isso. Ezequiel 39, de 1 a 6. Quem encontrar pode ler para nós. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, e Meseque e Tubal. Partirei que te volvas e te conduzirei, partirei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devore. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Então, ele aqui, veja que ele está falando de Gog e Magog. Aqui ele faz uma descrição. Olha como é que se assemelha o que ele fala aqui no capítulo 20, né? Então eles marcharão, sitiarão a cidade santa. E aí desce, porém, fogo do céu e os consumiu. O final do versículo de número 9 aí. Repare a semelhança quando ele fala:
cairão ao redor de Jerusalém, e eu os destruirei. Então aqui ele está falando da batalha do fim do mundo. Que batalha é essa? É a mesma batalha que nós vimos lá no capítulo 19. E quer ver a prova? No mesmo texto de Ezequiel, ainda no capítulo 39, se a gente ler lá do versículo 17 até o versículo 20, peço que o irmão leia aí para nós, em voz altiva, 17 a 20, a gente vai ver a semelhança que tem com a descrição da batalha do fim do mundo, que está lá no capítulo 19. Ezequiel 39, 17 a 20. No 27º ano, no mês primeiro. Não. 39 de 17. Então 29. É 39. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diz às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então, se a gente olhar aí, a descrição ela é muito semelhante lá no 19. Ele fala das aves, que são chamadas por banquete. Ele fala que eles fartarão os reis, os cavalos, os cavaleiros. Então, a gente vê que os detalhes aí, todos eles se assemelham. Então, quando João escreve lá o capítulo 19, ele está citando Ezequiel 39, da grande batalha de Ezequiel 39, quando ele faz a descrição dos pássaros e das aves do céu. E aí no capítulo 20, ele vem falando justamente dessa peleja de novo, e aí cita Gog e Magog, que está também no capítulo 39 de Ezequiel. Então ele coloca referências se repetindo para mostrar que aqui no capítulo 20, no versículo 9, ele está falando da mesma batalha que fala lá no capítulo 19. Então não é uma batalha diferente, não é uma sequência em que ele falou de uma coisa que ia acontecer e depois ia acontecer. Ele está falando da mesma coisa. Então ele está recontando a história a partir do capítulo 20. Isso é muito importante, e muito importante para a gente ver que toda essa citação de João aqui, ele tem ponto. Quando nós vemos aí falar dessa batalha, né, da cidade, do fogo que consumiu todos aqueles que cercaram, né, quando ele fala sitiaram, era quando o exército ele ficava ao redor da muralha da cidade. Então, quando eles sitiaram a cidade, desce fogo do céu. Na outra batalha, ele fala que todos foram mortos pela espada que sai da boca do cordeiro. Então, a gente vê que é uma ação repentina, do estalo de dedos e tudo se acaba. Não há uma batalha que dura muito tempo. Às vezes as pessoas tentam imaginar o fim do mundo como uma batalha. Vai estar os crentes lutando contra os descrentes, o diabo. Não tem batalha, não tem que desenrolar. O pessoal vai tentar afrontar ao Senhor e eles são destruídos imediatamente. O negócio é relâmpago. Por isso que fala que o diabo ele é só pouquinho tempo. É só o tempo dele sair, ele juntar e o povo seguir ele, e aí todo mundo ir lá dizendo: agora vamos pegar esse povo aí e marchar. Quando eles chegam na porta, faz igual a história lá do profeta Eliseu. Quem lembra lá do profeta Eliseu? Que o rei da Síria manda o capitão buscar ele lá. Ele chega lá, Eliseu está em cima do monte, ele chega aqui embaixo do monte e fala: homem de Deus, desce. Aí Eliseu só fala assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 homens. E na mesma hora desce fogo e queima o general 50. E queima 2 grupos de soldados. O primeiro, o segundo, o terceiro já chega a pedir perdão. Aí Deus diz: não, com esse aí você pode ir. Mas da mesma forma que aconteceu com Eliseu, na demonstração do poder de Deus, vai acontecer no fim do mundo. Não há uma batalha entre o bem e o mal, conforme as pessoas querem acreditar, que é aquela questão cinematográfica que se faz. Não há uma batalha.
que ele está dizendo é o seguinte: o diabo, ele está preso. Nós vimos isso anteriormente, essa descrição, né? Ele só vai ser solto quando se completarem os 1000 anos. Então, quando a palavra diz lá nos evangelhos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é porque o diabo está preso. Você vê como a descrição se encaixa perfeitamente? Então, se eu não sair do caminho, porque ele diz: estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Se eu não sair do caminho, o diabo não tem como me atingir. E aí já vem aquela história, né? E crente que às vezes fica com medo, o pessoal fica com aquela história: ah, fizeram uma culpa para você, fizeram um trabalho. Gente, isso não funciona. Se nós permanecemos no caminho, o diabo ele não tem poder para nos tocar. A palavra garante isso. Então, aqui quando ele apresenta justamente mostrando esse alinhamento da palavra com toda a doutrina ensinada no Novo Testamento. Então, o diabo ele vai ser solto só pelo tempo, já no fim, de juntar todas as nações, marchar, chegar diante de Deus, achando: eu vou acabar. Porque a descrição aqui, quando ele fala da cidade querida, aqui não quer dizer que vai juntar todos os santos dentro da cidade, porque o pessoal ainda hoje fica acreditando que vai migrar todo mundo lá para Jerusalém, e Jesus vai estar lá no trono, e essa conversa toda, nada disso. João está descrevendo eventos espirituais, ele está falando de coisas que representam. Ele está dizendo que o mundo iria se voltar contra o Todo-Poderoso. Isso seria onde quer que seja. Tem que para ter imaginado na descrição que ele faz aqui, tem que para ter imaginado que em todos os lugares onde os servos de Deus estão, que a palavra desse dele está com eles, vai se juntar gente contra o povo de Deus. Mas quando eles chegarem ao redor e baterem na porta e dizer: sai aí para a gente acabar com vocês, o fogo desce e vai consumir todo mundo. Nós não temos que lutar a batalha do fim do mundo. Quem vence a batalha é Cristo. Então, por isso que João faz questão de escrever. E se você reparar bem o capítulo 20, ele já adianta um pouco. Se os anteriores, ele falava muito desse período do milênio que nós estamos vivendo, descrevia muitas coisas que iam acontecer agora. No capítulo 20 aqui, ele vai direto para o fim e nos faz a descrição dos fins dos tempos, né? Então, primeiro, que quando eles se juntam perante o Senhor, desce fogo do céu e consome todo mundo. Final do versículo 9. Versículo 10, aí ele descreve o fim do diabo. Se vocês lembrarem bem, nas sessões anteriores, ele ia descrevendo as coisas até o fim dos tempos, só que o fim dos tempos era meio incompleto, ele só falava que todo mundo ia ser destruído. Chegou ao ponto, nas sessões anteriores, dele falar que o falso profeta, que a besta, elas seriam lançadas no lago de fogo, ou no grande abismo. São duas descrições. Mas ele não chega a falar do diabo nas sessões anteriores. Aqui ele fala do diabo. Então, no versículo 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui no versículo 10, algumas informações importantes. Vamos tentar mapear. Primeiro, ele é jogado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quando ele faz a descrição do lago de fogo e enxofre, está lembrando, isso já foi citado lá também em Apocalipse 9, como nós estivemos lá no versículo 17, e mais à frente no Apocalipse 21:8 ele vai citar mais uma vez sobre o lago de fogo. Aqui o texto ele nos traz aqui uma referência do Novo Testamento em Mateus 25:41. Vou pedir que alguém leia para nós. Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Então aí, a descrição, lago de fogo é essa mesma referência de Mateus. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então lá em Mateus ele descreve como fogo eterno. Aqui ele fala do lago de fogo e enxofre.
que ele usa essa figura aqui, o enxofre? Acho que eu já tinha citado em outro estudo. Quem aqui já viu o enxofre? Pedra pura, é uma pedra amarelinha. Tem na internet, tem uns vídeos, eu acho interessante. Tem um vídeo de uma guia turística lá de Israel, vídeos dela que ela mostra os locais bíblicos, não os turísticos, mas ela cita muito a história. E ela vai na região do Mar Morto, que eles chamam do Monte Sodoma. E ela mostra lá na descrição que é um dos únicos lugares onde você encontra enxofre in natura, no chão. Assim. Então ela pega uma pedrinha no vídeo e ela pega e acende essa pedrinha. O enxofre ele queima. E quando ele queima é como se ele virasse um piche. E ele não apaga, é como se ele estivesse tocando fogo e não olha alguma coisa. Só que é tipo assim, se o enxofre é jogado queimando em cima de alguém, ele bate como se fosse um plástico quente. E ele gruda e continua queimando. Então, era a descrição de um fogo que quando pegava ele causava muito dano nas pessoas. Então, na guerra, muitas vezes quando eles tinham, eles colocavam enxofre naquelas máquinas para poder tocar fogo nas flechas para poder atingir os inimigos. Ele continuava queimando no ciclo. Enquanto ele não se consumir todo, ele não para. Então, quando ele fala de um lago de fogo e enxofre, é como se o lago todo fosse de enxofre. Então, é um fogo que não se apaga. E é um fogo que não dá para chegar assim que a pessoa pegou nele, não é aquele negócio que você chegou, abafou aqui e ele se apagou. Ele continua queimando. Então, essa descrição é de um fogo que não se extingue. Mas você veja aqui que é a primeira vez que ele faz a descrição do lugar final. Esse aqui não é o abismo que ele cita no começo. Não é o inferno, o Hades, que é citado lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, na parábola do rico e do Lázaro. Porque aquele é o lugar de tormento, mas é intermediário, não é o lugar final. Aqui ele está falando de um lugar final. Mas o que é a descrição de João aqui em Apocalipse 20, versículo 10? Ela se alinha ali com Mateus, onde nós vemos que este lugar foi preparado para o diabo. Então, o que acontece? No final do versículo 10 ele fala: o diabo foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, quem é que ele está falando aqui que serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos? É o diabo, a besta e o falso profeta. Eles que estão aqui na descrição. Então, a primeira coisa, aquele medo do Apocalipse, quando fala do lago de fogo, o lago de fogo ele foi criado para atormentar quem? Atormentar o diabo. Ele não foi criado para atormentar o ser humano. O ser humano ele vai para lá por causa do pecado. Eu costumo dizer, vai de gaiato. Entrou na conversa do inimigo, recebeu a marca da besta, vai junto com ele. Mas ele é o destinatário final do ano. Então é aquela ideia que nós temos, a nossa ideia de inferno, ela é totalmente errada. Porque a gente acredita no inferno, que é o inferno descrito por Dante Alighieri na obra dele. É mitologia grega, não é Bíblia. Essa ideia de que o diabo está lá no inferno com um garfo gigante, para ele ficar cutucando as pessoas que vão para lá porque estão no pecado, é uma ideia errada. Não é a função dele isso. Ele não é o prefeito do inferno. Essa ideia é grega que tem lá o Hades, que é um dos deuses do panteão, que ele é o senhor do submundo. Não, o diabo não é senhor de lugar nenhum. Lá ele é o prisioneiro principal. É como se todo o inferno fosse construído, a cela dele é a primeira, está lá no meio. O resto fica preso com ele, porque não soube ouvir a voz do Senhor. Mas ele não tem autoridade no inferno, no lago de fogo do destino final. Lá ele vai para ser atormentado. Então, esse é um dos primeiros detalhes, o primeiro detalhe. Né? Então, o inferno é feito para ele e o tormento é destinado a ele. Os homens que seguem os seus ensinamentos é que serão atormentados. Então não faz sentido a gente temer o tormento se o tormento foi dedicado a ele. Lembra que eu falo desde o começo? A grande visão do Apocalipse é nós entendermos que estas partes são descritas para aqueles que não creem na palavra de Deus e não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí vem, eu quero retornar ao que eu comentei. E a gente tem que
estar preparado para saber, eu tenho a marca de Cristo? Porque se eu sou um servo de Deus, eu tenho que ter a marca de Cristo. O grande problema é que hoje a gente vive muitos cristãos que não carregam esta mesma marca. Eles nem se preocupam com ela. E aí ficam preocupados com a marca da besta. Para eu não me preocupar com a marca da besta, eu tenho que ter a marca de Cristo. É muito simples. Agora, se eu não carrego a marca de Cristo, aí eu tenho que ter medo, porque sem a marca de Cristo, muito provavelmente eu vou ter a marca da besta. Onde é que essas coisas se descrevem? Conforme aquilo que nós já temos estudado. São nas atitudes e nos pensamentos. Então, aquele que vive hoje praticando aquilo que não é próprio do cristão, ele está recebendo a marca da besta. Aquele que pensa hoje como não crente pensa, carrega o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de ideologia, é quem fica passando a mão para o pecado, como a sociedade hoje costuma fazer. Isso aí é carregar a marca da besta. Então, o que é que nós precisamos nos preocupar com relação ao fim do mundo? É nos preocupar em ser crente, cada vez mais crente. Eu gosto muito de uma frase que já sempre apareceu para mim, né? Aqueles cartazes que geralmente o pessoal faz para a gente mandar de mensagem, né? A pergunta é a seguinte: se você hoje fosse acusado de ser cristão, haveria na sua vida provas suficientes para você ser condenado? Se eu sou um cristão, tem que haver na minha vida provas suficientes para eu ser considerado cristão. E às vezes a gente não pensa nisso. Então, quando ele fala aqui, ele vem nos lembrar disso. Ele está falando do destino final, e o destino final é preparado para o diabo e seus aliados, né? Inclusive, ele fala aqui que eles já estão lá. Então, olha a descrição, né? Ele é solto por um tempo, mas a gente vê que a Babilônia já caiu, o falso profeta já caiu, tudo isso aí já foi. Eles vão primeiro, eles são derrubados primeiro. E depois, por último, o chefe de todo mundo, ele é lançado também no lago de fogo. Então, o lago de fogo é esse destino que vai nos levar justamente para longe de Deus. Toda a descrição, e lembra, a descrição é simbólica, não vai ser um lago de verdade pegando fogo, porque as pessoas tentam imaginar o inferno. Começa com aquele pessoal que aparece dizendo que teve uma visão, e o Espírito Santo levou e mostrou o inferno para ele. Deus nunca mostrou o inferno para ninguém. Quem começa a falar, se a pessoa falou isso, já, tira fora. Porque esse negócio é gente que está acreditando na palavra de quem? Na palavra do diabo. É igual o pessoal que diz que se conhece espírito, que esse demônio aqui é o demônio fulano e tal. Esse demônio, não tem esse pessoal que sabe o nome dos demônios tudinho. De onde é que eles tiraram o nome dos demônios? Eles falaram, não, é porque um ex-pai de santo, não sei o que, falou para ele. Quem falou para esse pai de santo? Foi o diabo. De onde é que está vindo a informação? Do diabo. A palavra diz que o diabo é o quê? O pai da mentira. Então, qualquer informação sobre céu ou inferno que não esteja na palavra de Deus, que venha de fora disso, de qualquer outra revelação, pegue as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, que seja amaldiçoado. Essa é a palavra. O grande problema é que muitas vezes a igreja moderna hoje tem dado muito ouvido a profetas que pela própria palavra são amaldiçoados. Então, o lago de fogo aqui é uma descrição do lugar de tormenta a terra. E o principal tormento é o quê? Que quem estiver lá vai estar longe de Deus. O céu onde se está perto de Deus. Qual é a descrição do céu? O Senhor está lá no céu. Nós estaremos com Ele, moraremos com Ele. Então, quanto mais perto de Deus, mais céu. Quanto mais longe de Deus, mais inferno. Essa é a descrição mais simples. Como é que vai ser? Isso não foi revelado para nós. E a própria palavra nos adverte, dizendo, as coisas que foram reveladas são para nós, mas as que não foram reveladas não nos dizem respeito. Então, ficar escrafunchando aqui que não está revelado também é falta do cristão diante de Deus. A gente já tem tanta coisa revelada para poder saber, que a gente vai ficar perdendo tempo com coisa que não está revelada. Então, vamos destrinchar aqui. Quando ele fala sobre Satanás, ele fala sobre a derrota do inimigo e como ele é jogado. Você vê que aqui ele descreve Satanás sendo jogado. Então, já estão seus aliados, já está mesmo, já está o nosso profeta, depois é jogado o diabo. Mas ele ainda não falou dos não crentes. Esses ainda vão ser. Por quê?
Porque a partir do versículo 11 até o versículo 15, ele começa a descrever aí o juízo de Deus, né? E o juízo é o julgamento da humanidade. Você vê como ele dá uma sequência lógica. Então tem que pensar nisso aqui cronologicamente, porque do nosso ponto de vista, num piscar de olhos, tudo aqui já aconteceu. Então não é algo que eu tenho que esperar uma série de acontecimentos. Vai acontecer isso, depois isso está descrevendo de forma lógica como vai ser. Quando a gente se der conta, a gente já vai estar diante de Deus no juízo. Só para ele dizer, vinde, benditos do meu Pai, para descanso eterno. A gente já vai estar lá, diante de Deus. Então é isso que nós temos que nos concentrar. Porque ele julga primeiro o inimigo, e depois vão ser lançados lá todos os que seguiram a ele e que se curvaram diante dele. Amém?